Que alegria ver tanta gente aqui, todo mundo, vários amigos antigos aqui, gente nova, como Radharani, a filha de Janali. Bom, nós temos esse texto hoje e esse tema que é transformando luxúria em amor. Nós temos que trazer o conceito de luxúria e o conceito de amor. Amor, a gente já tem muita experiência. Com a luxúria é preciso a gente se conscientizar do que realmente é a luxúria. Eu vou fazer uma breve apresentação, depois vamos seguir o padrão comum das nossas palestras, que é ler o verso e em seguida o significado de nosso mestre Prabhupada e então dar uma breve explicação para que o assunto fique claro e vocês possam levar uma mensagem especial para casa. Tem alguém de primeira vez aqui? Vindo pela primeira vez? Bem-vindos. Bem-vindos. Aqui nós temos esse templo aqui e também esse festival é tradicional na nossa sociedade em todas as partes do mundo. Mesmo na Austrália, com os problemas que existem lá agora, com incêndios e tudo, temos uma comunidade bem grande lá e oferece todo domingo também um festival que é o nosso momento de receber os amigos, os nossos convidados, as pessoas interessadas. E para nós, portanto, é um prazer muito grande receber todos vocês, e os de primeira vez nos dão uma alegria especial porque estão vindo ter o primeiro contato. Então, nosso interesse é que vocês entrem em contato com essa escritura, com essa literatura que temos, a nossa mensagem que é apresentada tradicionalmente na Índia desde tempos imemoriais, mas que foi trazida para o Ocidente por nosso mestre Prabhupada há cerca de 50 anos, e ele veio já com a idade avançada, estabeleceu o movimento nos Estados Unidos e em outros países, e quase veio ao Brasil. Eu mandei uma carta, como o Govinda falou, porque os devotos sufistas vieram aqui, e um deles foi para a minha cidade, que é Salvador, na Bahia, e eu o conheci lá. E então, falando sobre o Bhagavad Gita, a gente começou a cantar, a organizar um grupo, e então, depois de um tempo, ele foi embora, e eu fiquei com um grupo, todos eram jovens estudantes ainda, e vi que aquele negócio não ia para frente se não tivesse alguém de peso para nos orientar, porque nós éramos muito malucos, né? Muito crianças mesmo. Então, resolvemos escrever para Prabhupada, eu e um outro devoto, Aradhya, amigo meu da época, e a gente escreveu a Prabhupada e ele respondeu e disse que estava mandando o Hridayananda Maharaj que a gente ajudasse ele, e pronto, e tudo começou. Foi aí que tudo começou. E logo depois de ir na Bahia, Hridayananda Maharaj veio para aqui, para São Paulo, que é o templo principal chamado Adi Templo. Adi em sânscrito significa exatamente isso, original, primeiro. Então, tudo começou praticamente, organizadamente, em São Paulo. Então, tradicionalmente no nosso festival de domingo, nós fazemos uma apresentação de parte da nossa filosofia, para que os convidados de primeira vez possam se inteirar do que é que nós estamos falando, do que nós estamos propagando e qual é a nossa mensagem para eles levarem consigo. E aqueles que já vêm com frequência vão se tornando praticantes mais assíduos, estão conhecendo a filosofia, trazem mais dúvidas. Para todos os novos e os que já vêm frequentando, nós vamos deixar alguns minutos depois que eu explicar para a gente responder perguntas. Então vocês podem fazer perguntas e eu vou tentar responder. Se eu não souber, a gente vai para o Google e procura responder.
Brincadeira. Mas a gente vai tentar descobrir a resposta aqui para vocês, se for o caso. Bom, então, esse tema, a luxúria sendo transformada em amor, porque originalmente nós não somos esses corpos materiais. Nós não somos paulistas, baianos, cariocas, mato-grossense, brasileiro, americano, indiano. Não somos nada disso. Não somos esses corpos com as suas características materiais. Nós somos almas espirituais. Almas espirituais, e essa alma espiritual dá a nossa identidade última. Porém, ela não pode ser vista por nossos olhos comuns. Então nós olhamos uns para os outros e vemos o corpo material. Então temos a tendência de identificar a outra pessoa pelo corpo que vemos. E cada vez que nós projetamos a nossa cultura para o outro, tentando entender o outro com a cultura que temos, nós criamos ideias, criamos preconceitos, criamos ideias preconcebidas ali, criamos ali ideias que vão ser preconcebidas para todo o nosso relacionamento. E com isso nós ficamos cada vez mais envolvidos com o que é temporário, que é a nossa identidade material, essa identidade que agora estamos apresentando na forma desse corpo material. A alma espiritual é diferente do corpo porque ela é eterna e o corpo é temporário. Esse corpo muda, vem mudando da infância à juventude, à velhice, diz o Bhagavad Gita em outro texto. Da infância, à juventude, à velhice, e depois da morte muda de novo, muda de corpo, deixa o corpo e a alma passa para outro corpo. E em outro corpo, a alma espiritual vai desenvolver de novo novas identificações, novos desejos, novas aspirações, nova força de trabalho, ímpeto para o trabalho. E quanto mais trabalhar nesse mundo, mais se envolve com as reações do trabalho, ação e reação. Então ela se envolve com a reação do trabalho e cria mais situações para permanecer constantemente aqui dentro da existência material. E a alma espiritual? Enquanto ela transmigra de um corpo para outro, ela fica sempre na esperança de que vai viver a sua natureza original. E a natureza original da alma é eternidade, consciência e bem-aventurança, que é prazer. Tudo que a gente quer realizar com o corpo que é temporário, não é? A gente quer realizar coisas eternas, a gente quer realizar conhecimento através da capacidade da consciência, a gente quer realizar eternidade com um corpo que não é eterno, a gente quer o amor eterno, a gente quer o prazer eterno, mas o corpo não é eterno. Então, por que a gente quer? A gente quer porque originalmente somos almas espirituais, eternas e tal, mas o corpo não é. Então a gente quer realizar com o corpo, até que a gente dá um clique e entende, peraí, eu posso modificar essa realidade. Eu posso, com o corpo material, praticar atividades que me ajudem a transcender a limitação do corpo material. Então, começamos a praticar um processo de viver a experiência espiritual da alma, que é a nossa verdadeira identidade. Essa é a nossa mensagem. Nós temos um processo que nos ajuda a nos livrar da influência do corpo material sobre a alma e favorece a alma que habita o nosso coração predominar sobre a nossa identidade temporária. Aí começa uma aventura espetacular. E a aventura máxima é chegar à hora da morte e com a alma espiritual, ao invés de ir para outro corpo, voltar para o mundo espiritual. E aí está unida a Deus e servindo a Deus e completamente envolvida na atmosfera transcendental espiritual. Essa é a grande aventura do yogi, a grande aventura do transcendentalista, a grande aventura do Hare Krishna. Então essa é a aventura que nós convidamos todos vocês
para participarem, para fazerem de forma individual, mas também nós nos ajudamos mutuamente. Por isso abrimos as portas de nossos centros, nossos templos, comunidades, para poder oferecer às pessoas a oportunidade de se ajudarem mutuamente. Somos um grupo de ajuda mútua, assim. Então, o verso de hoje que nós vamos ler é do capítulo 3. E o capítulo 3 é o primeiro capítulo, embora tenha o número 3, ele é o primeiro capítulo depois da introdução do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita tem 2 capítulos que vêm antes. O primeiro apresenta o cenário de onde o livro está sendo produzido e os acontecimentos históricos que levaram ao assunto do livro. O assunto do livro é um diálogo entre Krishna e Arjuna. Krishna é a suprema personalidade de Deus vindo a esta terra para dar o conhecimento transcendental. E Arjuna é um guerreiro que está no maior conflito da vida dele. Ele se vê num campo de batalha onde ele tem que encarar o exército inimigo composto por amigos e parentes. Então ele entra num conflito. Esse conflito é real, histórico, porém ele também pode ser trazido para o nosso universo particular. Todos nós temos um conflito com os nossos apegos, com os nossos desejos, com o nosso entrosamento dentro da natureza material. E o Bhagavad Gita traz então respostas para Arjuna lá 5.000 anos atrás e traz respostas para nós aqui agora em pleno ano 2020. Então imagine que situação, que livro místico, né? Tem um conhecimento atemporal, um conhecimento foi válido no passado, é válido no presente e será válido sempre, porque ele trata de um assunto de natureza eterna, Sat, aquela natureza que eu disse que nós somos, Satchidananda. Então nós somos eternos e o livro traz um assunto para nós como almas eternas. Nós vamos absorver com os nossos olhos materiais, vamos ler, com os nossos ouvidos vamos escutar, vamos entender com a nossa inteligência, vamos organizar esse conhecimento com a nossa mente, vamos planejar, praticar o conhecimento com a nossa mente, com os nossos sentidos vamos pôr em prática os planos feitos pela mente. E então vamos ter uma visão de mundo um pouco diferente do que tínhamos antes de obter este conhecimento do que é eterno e do que é temporário. E com o conhecimento do que é eterno, nós então vamos saber usar o temporário, o material, em benefício do que é eterno. E aí começa a tal da aventura que eu falei antes. Este verso de hoje é o verso 43, é o último verso desse capítulo. O capítulo tem 5 temas, 5 sessões temáticas. Esse verso é a conclusão da última sessão temática, que começa no 36. Eu acho até que eu vou ler do 36 a ele, só para vocês sentirem um gostinho do fluxo do tema, para não ficar só localizado aí no próprio verso 43. Eu vou ler do 36 até o 43, depois vou ler do 43, eu vou ler também o significado de Prabhupada, explicar mais um pouco e então a gente vai abrir para perguntas. Tudo bem, Prabhu? Precisa de alguma coisa? Desculpa, não. As pessoas que acham que estão aqui, eu vou contar. Tudo bem. Ok, então nós, como vocês cantaram o mantra Hare Krishna aqui antes e criou uma atmosfera bem favorável para o assunto que vamos tratar agora, também há uma oração em forma de mantra que nós recitamos agora para ter acesso ao Bhagavad Gita, que é oferecer as nossas reverências a Krishna, e que é Bhagavan, a pessoa suprema, e que deu esse conhecimento. Então, para também da nossa tradição, eu vou
cantar o mantra, vocês repetem. Aqui tem várias pessoas que sabem repetir. Os que estão chegando de primeira vez também podem tentar repetir. É fácil, os fonemas são bem próximos dos fonemas da língua portuguesa, então não é difícil pronunciar. Não é alemão, né, que tem outra estrutura, mas o sânscrito aqui, nesse momento, nesse mantra, é bem fácil de ser cantado. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, lendo do verso 36 até o 43. Arjuna, que é o guerreiro do diálogo, né? Arjuna faz uma pergunta. Então, Arjuna disse: ó descendente de Vrishni, o que impele alguém a atos pecaminosos, mesmo contra sua vontade, como se ele agisse à força? A Suprema Personalidade de Deus disse, vem a resposta: é somente a luxúria, Arjuna, que nasce do contato com o modo qualitativo material da paixão e mais tarde se transforma em ira, e que é o inimigo pecaminoso que tudo devora neste mundo. Assim como a fumaça cobre o fogo, o pó cobre um espelho ou um ventre cobre o embrião, diferentes graus de desejos hedonistas cobrem o ser vivo. Assim, a consciência pura da entidade viva, sábia, é coberta por seu eterno inimigo sob a forma de luxúria, que nunca é satisfeita e queima como o fogo. Os sentidos, a mente e a inteligência são os lugares que servem de assento para essa luxúria. Através deles, a luxúria confunde o ser vivo e obscurece o verdadeiro conhecimento que ele possui. Portanto, ó Arjuna, ó melhor dos Bharatas, desde o início, refreia este grande símbolo do pecado, a luxúria, regulando os sentidos, e aniquila esse destruidor do conhecimento e da autorrealização. Os sentidos funcionais são superiores à matéria bruta. A mente é superior aos sentidos. Por sua vez, a inteligência é mais elevada do que a mente, e ela, a alma, é superior à inteligência. E agora vem o verso 43. Assim, sabendo que é transcendental aos sentidos, à mente e à inteligência materiais, ó Arjuna de braços poderosos, a pessoa deve equilibrar a mente por meio de deliberada inteligência espiritual, consciência de Krishna, e assim, pela força espiritual, vencer esse inimigo insaciável, conhecido como luxúria. Tem um significado aqui de perguntar. Eu vou ler agora o significado desse verso. Este terceiro capítulo do Bhagavad Gita nos leva de maneira conclusiva à consciência de Krishna mediante o conhecimento de nós próprios como servos eternos da Suprema Personalidade de Deus, sem considerarmos o vazio impessoal como o fim último. Na forma de existência material, de certo nos influenciamos pelas propensões à luxúria e pelo desejo de assenhorearmos-nos dos recursos da natureza material. O desejo de dominar e de gozo dos sentidos é o maior inimigo da alma condicionada. Porém, pela força da consciência de Krishna, pode-se controlar os sentidos, a mente e a inteligência materiais.
Ninguém pode abandonar de súbito o trabalho e os deveres prescritos, mas, desenvolvendo aos poucos a consciência de Krishna, é possível chegar a uma posição transcendental, sem se influenciar pelos sentidos e pela mente materiais, por meio da inteligência equilibrada, dirigida para sua identidade pura. Nisto se resume este capítulo. Na fase imatura da existência material, as especulações filosóficas e as tentativas artificiais de controlar os sentidos por meio da prática simulada de posturas iógicas jamais poderão ajudar o homem a seguir rumo à vida espiritual. Ele deve ser treinado em consciência de Krishna por intermédio de uma inteligência superior. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 3º capítulo do Srimad Bhagavad Gita, que trata de Karma Yoga, ou a execução em consciência de Krishna do dever prescrito. Então aqui temos esse tema que é curioso, pelo menos. E o que seria a luxúria? A luxúria é o cultivo dos desejos, a cultura que vem por se cultivar os desejos materiais. Nós não podemos deixar de desejar. É natural da nossa mente propor ideias para nós nos ocuparmos. E essas ideias vêm na forma de desejos, os desejos materiais. Então, a cultura de satisfazer os desejos recebe o nome de luxúria. E essa luxúria é apontada aqui como inimiga do transcendentalista. Aquele que busca conhecimento espiritual precisa conhecer a natureza dos seus desejos, precisa conhecer a origem dos seus desejos e identificar como esses desejos surgem e como eles podem ser satisfeitos sem comprometer o interesse espiritual. Essa é uma situação complexa, de certa forma, e a pessoa inteligente, a pessoa que toma consciência disso, precisa então entender como atuar de forma a satisfazer o seu desejo e não se comprometer com o resultado das ações de satisfazer o desejo, porque a cada ação vai corresponder uma reação nesse mundo em que estamos atuando. E se a pessoa atua de maneira positiva, favorável, bondosa, etc., ela vai obter resultados positivos, favoráveis, bondosos. Mas se ela atua de maneira irresponsável, de maneira perigosa, ela vai ter também resultados proporcionais à sua irresponsabilidade, ao perigo que ela está enfrentando. Então, como modificar isso? Aqui há uma proposta que foi falada, que é a proposta da consciência de Krishna. Esses desejos podem ser feitos, podem ser satisfeitos quando eles são trabalhados em sacrifício, ou quando eles são colocados para o prazer, não nosso particular, mas o prazer de Deus. Então, transformar esse desejo nosso em um benefício para nós, mas satisfazendo a pessoa suprema, se chama Karma Yoga, que é o tema apresentado aqui nesse capítulo. Ele é o capítulo número 3, é o primeiro capítulo onde Krishna entra em detalhes, depois de explicar todo o resumo do conteúdo do Gita. Ele apresenta no capítulo 1 o cenário, no capítulo 2 ele apresenta todo o tema que vai ser falado, como a introdução. Então no capítulo 3 Arjuna faz uma pergunta: o que você quer dizer com o que você explicou? Afinal de contas, o que é melhor? Trabalhar, ocupar em atividades ou meditar? Então Krishna vai explicar como ele pode atuar como ele pode atuar
trabalhando, etc., mas ao mesmo tempo mantendo o nível de integração com a pessoa suprema. E Krishna então propõe Karma Yoga, que tem um outro sinônimo também chamado Nishkama Karma Yoga. Krishna vai dizer: você precisa de algo que é conhecimento transcendental. Você precisa reconhecer que você não é este corpo material, aquilo que eu falei na introdução. Você é alma espiritual que está presente dentro desse corpo. Você precisa entender que essa alma espiritual é parte integrante da alma suprema de Deus. E você precisa entender também que como parte integrante da alma suprema, ela deve estar ocupada a serviço da alma suprema. Então essa ocupação vai dar o resultado que você está esperando. Então, com conhecimento transcendental, você pode oferecer as ações que vão levar à satisfação do seu desejo como um sacrifício a Deus. E assim você vai purificar o resultado dessa ação. Ou seja, você não vai se enredar. A palavra é enredar. Você não vai se enredar no resultado do seu trabalho, e você não vai permanecer dentro do ciclo de nascimentos e mortes. Este círculo de nascimentos e mortes, na verdade, que vai levar a pessoa, é chamado de samsara. Ele vai levar a pessoa a nascer e morrer repetidamente. A mesma pessoa, a mesma alma, mudando de corpo. Falei disso também na introdução. Mas é preciso encontrar uma maneira de sair pela tangente desse círculo. E esse movimento para sair pela tangente é parar de agir de maneira a produzir reações que enredam a pessoa dentro desse mundo material. Então esse é o tema aqui do capítulo. E os desejos materiais, e aqui de forma coletiva eles são chamados de luxúria, esses desejos materiais são chamados de nosso inimigo. Por que chamado de nosso inimigo? Porque ele nos leva a ações que vão nos prender a este mundo material. E enquanto estivermos presos em diversas encarnações dentro desse mundo material, não viveremos a nossa experiência de alma espiritual, Satchidananda, que eu também falei já. A experiência de eternidade, a experiência de consciência plena, de conhecimento pleno, a experiência de bem-aventurança. Nós vamos estar lutando por uma felicidadezinha que vem de uma experiência apenas limitada aos sentidos em determinado tempo e logo acaba. Como tomar um sorvete, e a gente pode tomar 2 sorvetes. Digamos, alguns podem tomar até 3 sorvetes. Mas tomar muito sorvete, chega um momento que você não quer mais nem ver o sorvete. Você vai enjoar daquilo, embora o sorvete seja uma coisa tão deliciosa. Então isso é o prazer do mundo material. Mas o prazer, esse prazer nos prende. Mas o prazer de atuar para o benefício da Suprema Personalidade de Deus como um sacrifício a Ele, este prazer não acaba, não enjoa como o prazer de se tomar um sorvete, o exemplo que eu dei. O prazer de oferecer o trabalho a Krishna e o fruto do trabalho a Krishna é sentir o gostinho da liberdade, o gostinho de poder sair deste ciclo de nascimentos e mortes, de se desenredar, de se libertar desta força que nos prende ao centro deste círculo, nos fazendo nascer e morrer repetidamente. Então, por isso, a luxúria é chamada de o inimigo que devora todas as nossas boas qualidades, destrói tudo que é cultivado de positivo e nos faz nascer de novo, praticamente começando do zero. Às vezes, a gente traz alguma experiência positiva de vidas passadas, mas em geral a gente leva uma bagagem muito grande de reações ruins e boas para viver na próxima experiência. E essa bagagem, no devido
curso do tempo, será aberta. E o conteúdo dessa bagagem é o estímulo aos nossos desejos materiais. Então, movido por experiências de vida passada, então nós desejamos, na próxima vida, determinadas atividades. E fazemos essas atividades. E aí caímos realmente no círculo de nascimentos e mortes. Esse é o tema aqui. O próximo capítulo, Krishna vai falar de conhecimento transcendental, que é para ensinar Arjuna o conhecimento a respeito da alma, o conhecimento a respeito da ação em consciência de Krishna, para que Arjuna possa atuar sabendo quem é Deus, quem Ele é e como e o que ele deve fazer para permanecer ligado, conectado e livre das reações de suas próprias ações e não ficar nascendo e morrendo repetidamente dentro desse mundo. Esse é o próximo capítulo, o capítulo 4. E assim, o Bhagavad Gita, esse livro que lemos, vai trazer um conhecimento libertário, um conhecimento que vai nos dar a capacidade de criar atividades, de inventar propostas para viver nesse mundo de uma maneira muito mais leve, uma maneira não comprometida, uma maneira em que o fruto do nosso resultado não é nos prender a esse mundo, mas pelo contrário, favorecer a nossa partida, chegar, por exemplo, no momento final da morte sem bagagem nenhuma, chegar livre, nem bolsa, nem mochila, nem pochete, nem nada no bolso, nem malas, nada, nem caixinha de papelão, nada. A gente chega sem lenço nem documento na hora da morte. Como é que uma pessoa, a alma, chegando nesse nível na hora da morte, vai poder ter um novo corpo? De acordo com a física quântica, que é um ramo da ciência estudado agora, existe uma mônada quântica, e essa mônada quântica é impressionada pelas diferentes possibilidades que ela vive nesse mundo. Ela executa as suas atividades e ela impressiona esse quantum de energia que tem dentro da gente, que eles chamam de mônada. Ele impressiona isso com possibilidades que, quando chega a hora da morte, o corpo morre, mas essa mônada quântica permanece, cheia de possibilidades. Isso é ciência, não é mais teologia, nem a filosofia da consciência de Krishna. Eu estou falando apenas para dar um exemplo. Então essa mônada quântica cheia de possibilidades vai atrair para si novas formas de fazer com que essas possibilidades se tornem ações efetivas. E esse é o mesmo princípio sendo explicado pela ciência, é o mesmo princípio da reencarnação, que a alma espiritual leva consigo muitas impressões na sua mente, no seu coração, muito da forma de desejos luxuriosos. E quando ela morre, ela vai para um novo corpo de acordo com aqueles desejos que ela teve. Então, que ela guardou até a hora da morte. Então, no próximo corpo, ela agora vai tentar criar novas situações para poder satisfazer os desejos que ela não conseguiu satisfazer em vida passada. E criar novos, porque vai vir outra vida depois. Então ela vai vivendo, vai se inteirando com o meio ambiente, e de acordo com o meio ambiente ela vai criando mais situações de desejos e vai desejando, e chega na hora da morte cheia de bagagem, como eu já usei a expressão. Então esse é o tema aqui. Se vocês tiverem perguntas, podemos responder algumas perguntas. Preferência para os... Pode dizer, pode perguntar. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Então, eu conheço bastante sobre reencarnação e tal, porque eu segui muito kardecismo. Tem muitas coisas, você fica doido, você tem que pagar por esse karma, você tem que pagar. A minha pergunta é a seguinte: quando nós vamos vir a esse planeta, né, que é expiação e prova para mim, nós escolhemos
a mãe da gente, o pai da gente? Ou a gente é sorteado para ir para tal pai e tal mãe? Ou a gente é atraído por aquilo lá? A terceira opção. Atraído? A gente é atraído por nossos desejos, por nossas necessidades, pelas possibilidades que nós temos de realizar os nossos desejos. Então nós vamos para alguma família, pai, mãe ou o que seja. Nós vamos para essa família de acordo com a bagagem que nós trazemos. Então a minha está pesada. Mas ainda dá tempo de se livrar. A senhora estava aqui na hora de cantar na Japa o Mahamantra Hare Krishna? Sim, eu canto, mas então é assim, eu tive uma criação dos 5 aos 10 anos, bem rígida em colégio de freira. Uhum. Mas eu conheço o espiritualismo através do kardecismo. Sim. Só que assim, no Hare Krishna, ele me dá uma certa leveza para mim, entendeu? Sim, sim. Em vez de eu ficar sempre, você está fazendo bonito, você precisa lá. Ele me dá um certo conforto. Sim, porque ele lhe dá a explicação científica de como se libertar. Eu apresentei de uma forma bem simples aqui, mas a alma espiritual está enredada dentro deste mundo e ela precisa se libertar desse mundo. Então ela precisa adotar um processo que possa eliminar essa bagagem que ela trouxe e que durante o seu período de vida ela chegue até o final da vida livre de bagagem. Então ela vai aceitar, por exemplo, algum sofrimento que possa vir de uma maneira compreensiva, vai entender que aquele sofrimento, digamos, é merecido, mas ela não vai se lastimar por isso e criar mais reações para o futuro. Ela vai dizer, bom, eu tenho aqui esse sofrimento agora, essa condição em que eu estou, que foi criada, mas eu estou também praticando um processo que com isso ou sem isso vai me libertar no futuro. Então eu aceito agora o que está acontecendo, mas eu pratico um conhecimento, um processo que vai me libertar. É aí que entra o cantar do Mahamantra Hare Krishna. O cantar do Mahamantra Hare Krishna nos une a Krishna, agrada a Krishna. Krishna é a pessoa suprema, é Deus. Então, agradando a Ele ficando satisfeito, Ele nos ampara, Ele nos protege de outras dificuldades. Mas às vezes vêm as dificuldades que são oriundas de vidas passadas. Então, quando essas dificuldades chegam, outra vez nós aceitamos e continuamos a cantar o Mantra Hare Krishna. Porque o Mantra Hare Krishna não é cantado para nos livrar do sofrimento. Ele é cantado para nos aproximar de Deus, para nos levar à realização de pleno amor por Deus. Então, quando chegamos no final da vida com o nosso coração pleno de amor a Deus, não temos mais desejo algum a não ser satisfazer a pessoa suprema, estamos livres para não voltar a nascer nesse mundo. Tudo fica mais leve. Não importa que bagagem, que peso de bagagem nós trouxemos de vida passada. O que importa é que vamos nos aliviar de tudo isso e desenvolvendo amor puro por Deus. Até a boa bagagem? Até a boa bagagem. A boa bagagem, né? A bagagem que é positiva, que é benéfica para a sociedade e para a gente também é gasta durante o período da vida. E a gente também tem os benefícios dela. Mas a gente não tem mais resultados nem bons nem maus. A gente fica simplesmente sem nenhum resultado. A gente chega no final sem nenhum... Mas parece ser nihilista um pouco também, né? Dessa forma. Não, porque no lugar de todos esses desejos ficou o amor a Deus. E o amor a Deus, na dinâmica do amor, é servir, criar a relação com a pessoa amada, de servir essa pessoa para dar a essa pessoa satisfação. Então, por isso não é nihilista. Tá? Seu nome? Posso? Carlos. Carlos. Isso. Boa tarde, Maharaj. Hare Krishna.
Meu pai desencarnou recentemente e são 3 perguntas em uma, na verdade. Eu gostaria de saber como que é esse processo, né? Como que é depois, né? E se tem alguma coisa que a gente pode fazer daqui para ajudar o processo dele. E muitas pessoas vêm falando que às vezes a pessoa escolhe a maneira que vai desencarnar, né? Que faz parte do karma. E às vezes eu fico meio confuso, assim, porque foi uma forma, digamos assim, complicada. Ele sofreu um acidente e é um pouco difícil, assim, pra mim. Não tô conseguindo lidar muito, tem muitas perguntas. Eu sinto muito por essa situação do seu pai e sua também, de seus familiares, porque naturalmente a gente não quer sofrer nem decepções, nem sofrimentos físicos, nem nada. Mas a realidade dentro desse mundo nos traz esse tipo de experiência. Há muito o que fazer, sim, pelas almas que partiram, especialmente nesses casos de uma partida prematura, entre aspas, né? Porque a gente não pode definir exatamente o que é prematura, mas quando a pessoa falece ou abandona esse mundo antes de completar determinadas etapas da vida, como faixa etária, muito jovem, ou deixando filhos pequenos, ou seja lá o que for, pode-se dizer prematura. Então, quando a pessoa sai assim desse mundo de uma forma prematura, ela precisa da ajuda de quem fica. E quem fica, os filhos e as pessoas queridas, podem fazer diferentes cerimônias sacrificiais para que essa pessoa possa obter um resultado melhor. Uma delas é essa muito simples que foi feita, que é cantar Hare Krishna para o benefício dessa pessoa. Então, cantar por ela, pedir a Deus, eu estou cantando, eu gostaria que esse meu cantar sirva para proteger meu pai. Um exemplo disso que temos na escritura é Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj também teve o pai dele, que era um rei, falecido prematuramente. Era jovem e estava em pleno poder, um rei ativo e tal. E faleceu, morreu também, numa situação bem ruim, mas positiva de certa forma, porque quando Prahlada Maharaj se encontrou com Krishna, com Deus, então ele diz, pede a ele, por favor, cuide de meu pai. Então esse é o dever do filho mesmo. Então você pode dizer isso, cuide de meu pai, que meu pai tenha melhor oportunidade na próxima vida. Não tem como trazê-lo de volta agora, mas temos como ajudá-lo a conseguir benefícios para a próxima vida. Isso é explicado no 8º capítulo do Bhagavad Gita. Você pode ler todos os dias o capítulo inteiro, um tipo de sacrifício também. Você pode ler do 1º ao 8º verso por 30 dias consecutivos, no capítulo 8. Eu não lembro quantos versos tem no capítulo 8, mas não é muito grande. Você pode ler todos os dias. É Alcançando o Supremo, o título do capítulo. Você tem o Bhagavad Gita? É isso. Alguma pergunta mais? Você tem mais alguma pergunta, Carlos? E sobre o tempo assim, que demora esse processo, e o que você falou em relação a manar boas energias, orações. Minha mãe falou que sonhou com ele essa noite e que ela perguntava se ele podia ver a gente ou escutar a gente lá onde ele estava. E ele falou assim que estava num lugar um pouco escuro e que ele só conseguia ouvir um pouco baixo quando a gente fazia oração ou pensava coisas positivas. O kardecismo explica isso com muitos detalhes. E a nossa literatura é a origem de pesquisa de Allan Kardec. Ele buscou todo esse conhecimento a respeito da eternidade da alma e tudo em nossa literatura, não apenas o Bhagavad Gita. Nós precisamos agora de um intermediário. Vocês precisam de um intermediário em contato com seu pai. Não tem intermediário melhor nesta era que estamos vivendo
do que o Mahamantra Hare Krishna. Mahamantra Hare Krishna, embora seja um som, ele possui todas as qualidades da personalidade de Deus. Então, se você ora ao Mahamantra Hare Krishna, por favor, vá ao encontro de meu Pai, onde quer que ele esteja, e o purifique com a sua força. O Mahamantra vai fazer isso para agradar você. Então você canta e pede e ora, e seu Pai, onde estiver, vai se beneficiar. Não aumente o seu sofrimento com dúvidas. Procure soluções muito simples, simplificadas, que sejam ajustadas para a realidade de hoje, como a era de Kali que estamos vivendo, e pratique isso. Você vai aliviar toda a sua angústia e também vai ajudar seu pai efetivamente. Ok? Alguma pergunta mais? Eu queria só para complementar, a gente pode oferecer um Ekadasi, por exemplo, para a pessoa que abandona o corpo? Pode. É uma forma. Ekadasi, para os que estão chegando e que ainda não conhecem, Ekadasi é um tipo de sacrifício que se faz no 11º dia depois da lua cheia e no 11º dia depois da lua nova, a cada mês do ano, cada mês lunar. E nesse dia se faz jejum completo, ou então se faz um jejum parcial, evitando grãos e leguminosos. Então, comendo apenas verduras, frutas, legumes, assim, sem grãos. Então, isso é um sacrifício que se faz nesses dias que eu disse, e também pode ser feito. Algo mais? E amanhã é Ekadasi. Amanhã é Ekadasi. Então, bom dia. Nesse dia o que come? Frutas só? Frutas, legumes. Dá para fazer coisas saborosas. Aí arroz, feijão, assim, já arroz, faz feijão, um jejum geral. E uma dedicação no templo também pode ser para os antepassados também, né? Ou é sempre para o Prabhupada e os devotos? É sempre para o Prabhupada. Mas existem cerimônias assim. Mas a nossa linha, que é a linha de Bhakti, a nossa linha, nós entendemos que nos refugiar em Krishna, a suprema personalidade de Deus, nos livra de todos os compromissos sacrificatórios complexos. Então nós cantamos os nomes de Deus, nós o glorificamos e lemos as suas instruções, como eu recomendei o 8º capítulo, mas nós evitamos toda a complexidade porque o tempo é muito curto e há um perigo a cada passo nesse mundo. Um acidente pode ocorrer. Vimos agora a morte de um repórter da TV, televisão Gugu, né, que foi um acidente em casa simples, né, um acidente simples assim. Então é um perigo a cada passo. Por isso nós nos refugiamos na pessoa suprema que tem controle sobre toda essa situação. Muito obrigado. Tá bem? Sim. Sobre o sacrifício, né? Que na minha visão o sacrifício é o sacro ofício, sim. né? Isso você pode oferecer em qualquer momento, né? Sim. Dentro da visão de Krishna. Então hoje eu quero oferecer vários japas para uma situação específica. Você pode oferecer isso. Pode. Por exemplo, agora essa situação dos Estados Unidos que está acontecendo, né? De guerra, iminência, enfim. Você pode oferecer esse sacro ofício. Então, eu vou oferecer X japas para essa situação, para manter a paz mundial. Posso fazer isso? Pode sim. Agora tem um problema na Austrália também. E um dos nossos líderes ofereceu agora para o primeiro-ministro na Austrália fazer o sacrifício de cantar publicamente os santos nomes, Harinama chamado. Então nós podemos fazer isso. Porém, há uma urgência muito grande
em nós cuidarmos da nossa alma encarcerada em todas essas camadas do falso ego dentro do nosso coração. A nossa alma está numa situação muito difícil, muito perigosa, presa. Ela precisa atuar. Nós vimos no verso 42 aqui a estrutura que nós possuímos. Diz assim: os sentidos são superiores à matéria inerte. A mente é superior aos sentidos, a inteligência é superior à mente e a alma é superior à inteligência. Porém, o que é que acontece de fato? A alma não é acessada. Nós acessamos todo o conhecimento que nós precisamos para viver a vida, nós acessamos até o nível da inteligência. Não acessamos o nível da alma. A nossa alma está encarcerada. Não há situação de emergência no mundo mais grave do que não poder ouvir a própria alma dentro do peito. Então essa é a nossa grande problemática. Claro que a gente tem que ajudar o mundo. Eu acabei de dizer que tem líderes oferecendo Harinama, orientei aqui alguns sacrifícios. Podemos fazer tudo isso, mas há uma urgência que somente cada um de nós pode tomar a atitude, que é libertar a nossa alma de todas essas camadas que estão cobrindo o nosso coração e não deixem. Imaginem a nossa alma batendo dentro das paredes do coração. Me escutem, me escutem, me escutem. Vai fotografar? Me escutem, me escutem. E a inteligência, não. Eu vou ler aqui o que saiu na internet, vou ver os grupos que eu faço parte, eu vou decidir a minha profissão aqui, eu tenho uma questão profissional para solucionar, eu tenho uma questão familiar para solucionar. Não escuto nada da alma. E a alma lá, por favor, escute, eu tenho uma mensagem para dizer para você, eu tenho uma mensagem. Então nós precisamos aliviar esse aprisionamento da nossa alma. E para isso nós precisamos um processo genuíno, adequado para os dias de hoje. O processo é esse que o Govinda Gopala orientou vocês a cantarem o Mahamantra Hare Krishna. Por cantar o Mahamantra Hare Krishna, nós podemos ouvir a nossa própria alma. E ela vai dizer, que alívio! Agora eu posso dizer para você, vamos trabalhar com a meta Satchidananda? Vamos trabalhar com o que é eterno? Vamos trabalhar com a conscientização do conhecimento transcendental? Vamos trabalhar com a bem-aventurança, que é superior ao prazer do sorvete? Vamos trabalhar nisso? A alma vai dizer, a inteligência vai dizer, uma boa proposta, vamos ver. Até agora eu escutava a mente via uma sorveteria e mandava pegar um sorvete de chocolate. Mas agora você está dizendo que tem outras propostas, Satchidananda, vamos ver que propostas são essas. Nossa inteligência tem esse poder. E por isso nós precisamos dar atenção ao aprisionamento da nossa alma. Tá bem? Vou parar por aqui porque eu tenho outra palestra hoje ainda no simpósio lá de Santa Isabel, que vai ser às 7h15. E eu tenho que estar lá. Então eu preciso ir. Não vou poder ficar até o final do festival com vocês, não vou poder bater papo, conversar em particular com os amigos que vieram aqui hoje. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, é uma oportunidade muito grande. Esse templo, não nesta casa, mas o templo de São Paulo, é o Adi Templo, é o templo mãe de todo o nosso movimento no Brasil. E todos nós que somos devotos mais antigos, como o Govinda falou, sentimos um prazer muito grande em vir a São Paulo e ver toda a congregação de São Paulo aqui reunida, participando, apoiando o projeto que estamos realizando. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado também aos que estão vindo pela primeira vez. Espero que vocês tenham uma boa experiência, que levem uma boa mensagem, que seja muito prática na vida de vocês, no dia a dia de vocês. Obrigado. Todas as glórias a Senhor.